está na igreja. Qualquer coisa que acontece é a primeira flecha. Vamos orar então? Estenda sua mão aqui. Senhor nosso Deus, fala conosco com a Tua palavra. Deus, fala conosco com a Tua palavra. Fala conosco com a Tua palavra, Deus. Oh Deus, sensibiliza o nosso coração com a Tua palavra. Sensibiliza a nossa mente. Que o pastor Felipe seja o canal de bênção. Seja um canal que vai nos trazer luz à palavra do Senhor. Que possamos estar diante do Senhor como alvo a Tua graça. Que essa palavra faça diferença em nossas vidas hoje e sempre, Deus. Toma em Tuas mãos, faça de nós também como canais de bênção para esse mundo aí fora. Para que Teu nome seja louvado em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Se você quiser, você vai poder receber agora a nossa aula. O presbítero Janaco vai te entregar, tá bom? Então fica aí com a sua mão levantada rapidinho para a gente achar. Eu acho que nós temos bastante cópia aqui, então dá para praticamente todo mundo ter. Se você acha mais prático, você pode entrar no informativo da igreja aí agora e pegar a sua versão em PDF para você acompanhar no seu celular, no seu smartphone. Então, se você achar mais prático, já está lá no grupo. É só você fazer um rápido download que já vai resolver e você vai poder me acompanhar à medida que a gente reflete um pouquinho sobre o tema de hoje. Nós estamos nessa pequena série de mensagens, de palestras, na verdade, nesse modelo um tanto diferente da nossa EBD, não é? Estamos aí nesse modelo que a gente chama de classe conjunta já há bastante tempo. Eu quero reafirmar para você que não era o nosso planejamento inicial. Fizemos uma reunião tem pouco tempo com professores de EBD para nos organizarmos para voltar o mais rápido possível, mas nós ainda estamos um pouco agarrados com a nossa reforma, pressionando todas as equipes que estão trabalhando aqui. Toda semana a gente vem dar uma pressão neles aí, quase que diariamente. Nosso querido irmão Sidney tem sido aí um instrumento precioso de ajuda nesse processo, de nos auxiliar tanto nessa reforma, mas mesmo assim os probleminhas continuam aparecendo para esbranquear os fios do cabelo do Sidney, meu, do Janac, da comissão, do conselho, mas nós estamos indo, graças a Deus, nós vamos avançando com a graça do Senhor. E já já, lá embaixo vai estar bem bonito, bem agradável para a gente conseguir. Mas nem por isso a gente vai deixar de ter EBD, e a gente escolheu esse tema precioso para abençoar a sua vida. Falsos Deuses é o título do livro do Tim Keller. Se você ainda não adquiriu esse livro, eu queria insistir com você. Está aí um livro muito útil para você ter em casa e você ler com a sua família, meditar sobre cada capítulo. É um livro que dá para você ler ele tranquilamente, porque cada capítulo tem um conteúdo isolado. Então você pode ler um capítulo, gastar um tempo com ele, depois você volta, lê mais um. Não é um livro que você tem que ler assim numa sentada não, tá bom? Então é muito útil e eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Então quero te recomendar que faça isso. Há pouco tempo atrás eu mandei lá no grupo da igreja um link, porque esse livro entrou em promoção. Ele originalmente R$30 e poucos, e de repente ele foi para 14 e pouquinho. Então quem pulou na bênção do link que eu mandei, pulou. Quem não pulou, não pulou. Agora tem que esperar a promoção de novo. Então quando eu mandar um link lá no grupo de compra de livro, eu recomendaria você abrir meu link, tá bom? Porque eu não vou te mandar coisa que não seja muito boa. Tá joia? Eu sou fanzoca de livros. Eu mesmo comprei, eu tenho ele, mesmo assim comprei também. Vai, eu vou comprar, tá tão bom, eu vou comprar esse negócio aqui, depois eu dou ele de presente. Acabou que nós usamos ontem com a juventude aqui para sortear. E aí o Lucão Pires ali, ó, Lucas Pires foi o sorteado da vez, ganhou um livro ontem, que coisa boa. O homem é sortudo mesmo. Então, fique de olho e se você puder, adquira essa obra, vai abençoar muito a sua vida. Irmãos queridos, hoje, então agora com a sua aula já em mãos, nós vamos estudar nessa aula 4, o que é o conteúdo, se não me falha a memória, do capítulo de número 3. E esse capítulo tem por título a seguinte expressão: o amor não é tudo que você precisa. O amor não é tudo que você precisa. Até agora, a gente falou sobre alguns ídolos que nós experimentamos.
Nós começamos a falar sobre o que é idolatria, depois a gente falou um pouquinho sobre os nossos sonhos mais profundos, tudo aquilo que eu sempre quis. Depois nós falamos sobre o perigo do dinheiro, das finanças, do poder aquisitivo se tornar um ídolo do meu coração. E hoje a gente vai falar sobre um tópico que é muito necessário para a nossa cultura, porque isso que a gente vai tocar hoje, esse ídolo que nós vamos tocar hoje, é um dos queridinhos do coração humano. Esse é um ídolo, assim, muito presente. E eu creio que à medida que a gente for conversando aqui, você vai identificar isso muito facilmente. Talvez no próprio ambiente da sua família, talvez em pessoas que você conhece, talvez em dilemas que você já tenha vivido em alguma medida. O amor não é tudo o que a gente precisa. Vamos conversar sobre isso aqui nessa manhã. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez comigo. Vamos só pedir a graça do Senhor. Só não, vamos pedir a graça do Senhor, tão preciosa para nos iluminar nessa manhã. Deus querido, nós te rogamos que Tu nos faça, Deus, compreender a Tua verdade à medida que passeamos por esse tema nessa manhã, meditamos na Tua palavra, refletimos sobre o que ela tem a nos ensinar, sobre quando o amor, mesmo o amor, pode se tornar algo idólatra no nosso coração. Dá-nos capacidade de enxergar isso de maneira muito clara nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, antes da gente se voltar para o texto de Gênesis 29 e a história de Jacó, de Raquel e de Lia, que é o nosso tema de hoje, eu quero começar falando para você sobre o contexto desse assunto. Quando a gente vai falar sobre o amor não é tudo que você precisa, a gente está pensando no fato de que uma certa busca pelo amor, a busca pela experiência do verdadeiro amor, é muito presente na nossa cultura. Isso faz parte, por exemplo, das nossas historinhas que a gente conta para criança, não é? Sobre como, por exemplo, encontrar um príncipe encantado, sobre como ser feliz no amor. A gente vê isso nos nossos filmes, nos nossos poemas, a gente encontra isso na nossa literatura, mesmo na tenra infância. A gente fala muito sobre essa ideia de ser feliz no amor. E pera, eu não estou dizendo que tudo isso é errado, tá? Eu estou só te contextualizando para o fato de que esse tema de amar e ser amado, e aí nós estamos pensando em amor, de sentimento mesmo, de encontrar alguém para amar e poder ser feliz, me casar, me realizar, é algo que está muito envolvido na maneira como a gente enxerga a vida e o mundo. Parte disso, obviamente, é porque Deus nos fez assim. É porque Deus nos fez como seres relacionais, é porque Deus nos fez para que a gente pudesse constituir família, gerar filhos, e tudo isso faz parte do plano de Deus. E até aí, tudo bem. O problema começa quando, por causa do efeito do pecado no nosso coração e na nossa cultura, a gente percebe que essa busca pelo amor, ela começa a se tornar exagerada demais. Ela começa a se tornar uma busca quase sufocante, como se eu não pudesse amar e me sentir amado por alguém, eu não pudesse mais ser feliz. Eu não conseguisse mais encontrar a minha alegria. Pense comigo, por exemplo, como a nossa cultura está muito envolvida nesse amor romântico. No Brasil, particularmente, o estilo de música que é mais poderosamente difundido na nossa cultura são esses estilos de músicas que normalmente cantam sobre amores românticos, não é? Sobre traições e reencontros, sobre amores que eu preciso encontrar. E a gente sempre vai ouvindo aquelas frases bem clássicas do tipo assim: se eu te perder, eu não vou viver mais. Se eu te encontrar, a minha vida tem sentido. Quando eu estou sozinho, eu só penso em você. Frases do tipo: você é meu mundo, você é meu universo, a vida sem você não faz sentido. Isso faz parte de um pouco do nosso linguajar, não é? Esses dias eu estava lá em casa e aí a gente abriu uma caixa que eu e Thalita temos. A gente tem uma caixa que é a caixa das nossas palavras de amor de toda a nossa vida, desde quando a gente começou a namorar. E aí essa caixa tem várias cartas, assim, coisas extraordinárias, muito legais. E aí a gente começou a ler, e a gente gastou um tempo à noite lendo, e os meninos estavam com a gente, eles foram partilhando, assim, das nossas histórias de amor. Mas de repente eu encontrei uma carta que eu mandei para a Thalita,
E lá no inicinho, quando eu era bem mais novo, a gente estava namorando, mas a carta era tão intensa, que nós falamos assim, meu Deus, que menino apaixonado. Porque era aquela carta que falava aquelas coisas do tipo assim, olha, o meu ar é você, sabe? O meu pulmão não consegue respirar se você não for meu oxigênio e tal, não é? A gente tem essas falas assim. É bonitinho demais esse negócio. Mas às vezes, isso pode se tornar alguma coisa que domina o nosso coração. E é um pouco sobre isso que a gente está falando. Porque não exatamente sobre cartinhas de amor, e não tem nada a ver a gente mandar algumas cartinhas melosas de vez em quando. A gente achou um barato poder reler essas coisas. Mas é porque parece que às vezes a busca contemporânea, a busca do homem por amor e paixão tem se tornado cada vez maior. É como se as pessoas estivessem buscando em um relacionamento sentimental o significado para a sua própria vida. Olha o que o Tim Keller diz sobre isso, logo aí no início do nosso material. Ele diz assim, é como se essas pessoas vivessem assim, sem um relacionamento romântico de algum tipo, mesmo que seja do tipo errado, suas vidas se veem desprovidas de significado e de sentido. É quando a gente começa a ver que às vezes uma pessoa, mesmo que saiba que esteja entrando num relacionamento definitivamente tóxico, abusivo, negativo, a família não concorda, os pais não concordam, os amigos não concordam, a pessoa sabe que é arriscado, mas existe um anseio no coração dela tão dominante de que eu preciso de alguém, eu preciso ser amado por alguém, porque se eu estiver sozinho, eu não aguento viver sozinho, eu não aguento ter solidão, tem que ter alguém do meu lado. É como se essa necessidade de um amor romântico se tornasse uma necessidade de encontrar sentido para viver, encontrar razão para viver. E é um pouco isso que a gente vai falar nessa manhã, quando nós vamos começar agora a refletir sobre a história de Jacó, sobre a história de Lia e sobre a história de Raquel. Abra comigo então sua Bíblia, lá no capítulo 29. A gente vai ler um trecho desse texto, mas antes de nós lermos o trecho, eu quero te lembrar um pouquinho sobre a trajetória de Jacó. Vocês se lembram que Jacó é o filho de Isaac, junto com Rebeca. Isaac havia se casado com Rebeca, eles têm uma história de casamento muito saudável, bonita. Isaac encontra Rebeca, toma como sua esposa, ela faz parte da sua família, do clã de um modo geral. E então, Rebeca, por graça de Deus, concebe e dá à luz a 2 filhos. Ela tem 2 filhos. Quando os meninos nascem, vocês se lembram que um nasce antes do outro. Esaú, de fato, é o primogênito, Jacó é o segundo filho. A gente lembra que nós vivemos, no período bíblico, numa cultura em que a primogenitura tem um valor muito grande. Se você é o filho primogênito, então você é o filho que carrega, por assim dizer, o próprio nome da família, nesse ambiente cultural. Para nós hoje não é tão forte isso, mas nesse ambiente isso era muito forte. Ser o primogênito era carregar a bênção do pai, era carregar o nome da família, era carregar o legado da família, era basicamente representar a família. Mas, curiosamente, o texto começa a dizer para nós que quando Rebeca dá à luz a essas crianças, já começa um conflito entre eles. Se você voltar, por exemplo, um pouquinho aí na sua Bíblia, lá no capítulo 25, você vai ver o seguinte, no versículo 28 do capítulo 25, o texto diz assim, Isaac amava Esaú, porque saboreava da sua caça, mas Rebeca, porém, amava Jacó. É curioso porque toda a história de Esaú e Jacó é uma história de amores, mas de amores um pouco conflitantes. A gente já percebe desde o primeiro momento que esses 2 pais, Isaac e Rebeca, com esses 2 filhos que nasceram gêmeos ali, a relação deles é um tanto conflitante. Isaac amava muito a Esaú, porque ele era um caçador, um homem habilidoso, amava saborear as caças que ele trazia. Imagine, numa cultura em que você não vai comprar carne no supermercado, ter um filho que é habilidoso caçador era garantia de ter um bom churrasco de vez em quando, de ter um bom guisado, de ter comida boa em casa. E o Isaac amava Esaú, porque Esaú trazia lá uma caça super gostosa e falava, que maravilha, esse menino é bom caçador demais. Mas a Rebeca
tinha um amor imenso por Jacó. Você se lembra que o tempo passa, Isaac está agora mais velho, e os dois já são ali moços, e num determinado dia, Jacó aproveita o cansaço e uma fome enorme do seu irmão, que chega esbaforido em casa, pedindo comida, caçando comida, e ele faz uma oferta. Ele fala, olha, se você trocar o seu direito de primogenitura comigo, eu te dou essa comida aqui. E o Esaú, meio assim, precipitadamente, sem pensar demais, troca. Já começa aí uma relação entre esses irmãos não tão saudável. Não tão saudável. O tempo passa, Isaac agora já está mais velho, está lá no capítulo 27, e ele decide que agora ele vai ministrar a sua bênção sobre os seus filhos. Você vai se lembrar nas suas leituras bíblicas que é muito comum que esses grandes homens de Deus, os patriarcas, quando eles percebiam que estavam muito próximos de morrer, eles sentavam-se, colocavam seus filhos diante deles e os abençoavam. E normalmente o primogênito recebe uma bênção e uma palavra abençoadora do pai, uma palavra profética do pai, de maneira mais exclusiva, de maneira mais específica por ele ser o primogênito. Você se lembra do que acontece? Ele estava muito velho, chama Esaú, pede para ele ir lá, pegar as armas dele, sair para o campo, preparar uma caça, para que eles pudessem partilhar um banquete, os dois, pai e filho. E nesse momento, Isaac pudesse colocar a mão na cabeça de Esaú e derramar sobre ele todas as suas bênçãos e palavras proféticas. O que acontece nesse meio tempo é porque Rebeca, que está ali perto, ouve Isaac falando que vai fazer isso, e ela toma uma decisão que é muito problemática na história. Ela decide que vai enganar o seu próprio marido e que vai, de alguma maneira, persuadir o seu filho a isso. Ele chama Jacó, fala, olha, pega um dos nossos animais, não precisa caçar nada, pega daqui, traz para mim que eu vou preparar esse guisado para você o mais rápido possível. Você vai levar para o seu pai. Como seu irmão é muito peludo, nós vamos pegar um pedaço de pelo de animal e vamos colocar nos seus braços para que se seu pai te apalpar, ele consiga perceber. Daí você já imagina o tanto que o Esaú era peludo, porque para confundir tinha que ser muito peludo o homem mesmo. Esse é o pronto. E aí ela organiza tudo isso. Jacó vai embora nessa ideia. Ele pega, prepara, vai lá, e o que acontece é que Jacó literalmente rouba a bênção do seu irmão. Isaac acaba abençoando Jacó com a bênção que ele havia preparado para Esaú. Quando Esaú chega, você se lembra da história, quando ele vê o que está acontecendo, ele não acredita. Ele fala, peraí, não é possível, como assim? Ele chega a clamar ao pai, pelo amor de Deus, pai, vê se tem um restinho de bênção para mim, vê se tem alguma coisa. Mas naquele contexto, as bênçãos e a palavra profética era muito específica. E Isaac diz, olha, o que eu disse sobre seu irmão está dito. Eu não vou voltar às minhas palavras. Está dito e é isso que vai acontecer. A partir desse momento, Esaú tem um profundo amor, um profundo ódio pelo seu irmão. E você vê que a família está muito dividida. Porque de um lado você tem Isaac, que amava mais Esaú do que Jacó. Rebeca, que amava o seu filho Jacó de uma maneira completamente desproporcional, exagerada. A gente poderia dizer um amor manipulador até certa medida. Jacó vivia debaixo desse amor quase opressor da sua mãe, dominador, de dizer para um homem maduro o que ele deveria fazer para roubar a bênção do seu pai. Você vê que essa relação ela não é uma relação saudável, estranha, sob todos os aspectos. E Jacó, no meio dessa bagunça toda, acaba perdendo tudo. Porque você se lembra que no capítulo 28, Jacó tem que fugir. Jacó sai em fuga, porque, de novo, Rebeca dá essa dica para ele, não é? A própria Rebeca percebe toda essa situação. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomar esposa das filhas de Canaã. Jacó percebe depois que Esaú tinha colocado no coração que ia matar o seu irmão Jacó, e ela mesmo quer que ele suma dali. Está escrito lá no capítulo 27. Chega aos ouvidos dela, ela manda chamar Jacó, o seu filho, e fala, vai embora. Vai embora porque ele vai querer te matar, e o seu irmão não vai te perdoar disso que aconteceu. E agora a gente chega no nosso texto. Porque agora a gente encontra Jacó. E tenta entender um pouco dos conflitos emocionais e de tudo que Jacó está vivendo.
Jacó foi criado como um filho que sabia que não era amado pelo seu pai. Numa cultura paternal, em que o amor do pai, em que o reconhecimento do pai, a bênção do pai, era fundamental para esse indivíduo, é o que ele ansiava, era quem ele mais queria agradar. Mas Jacó cresceu a vida toda sabendo que ele não era o amor maior do seu pai Isaque. O seu pai amava claramente, nitidamente, explicitamente mais o seu irmão Esaú. Não era assim, daquele jeito quando alguém pergunta para a gente, qual filho você mais ama? E a gente fala, não, não tem isso, eu amo todos iguais. Não, no caso de Isaque era assim, qual filho você mais ama? Esaú. Menino bom, caçador, era bem mais explícito. Jacó cresceu com tudo isso. Por outro lado, Jacó agora experimenta o ódio profundo do seu irmão e se torna um homem em fuga. Eu não posso ficar mais na minha casa, eu não posso mais viver no meio do meu povo, porque eu sou odiado pelo meu irmão, perdi toda a alegria do meu pai, porque meu pai me abençoou, mas não era isso que meu pai queria, ser enganado por um filho. E mesmo o amor sufocante de Rebeca, agora Jacó não tinha mais, porque ele é um homem em fuga, sua mãe ficou para trás, ficou na sua casa, e ele vai chegar, então, na casa de Labão, onde ele vai encontrar não apenas este homem, Labão, seu tio, mas também vai encontrar essa mulher por quem ele se apaixona, Raquel. E aqui a gente começa uma história de amor, mas uma história de amor que às vezes é muito contada e lida por nós como uma história muito bonita, mas ao mesmo tempo, e eu quero tentar mostrar isso para você, que é uma história que revela amores muito, muito, muito exagerados. Talvez até mesmo idólatras. Olha comigo então na sua Bíblia, versículos 16 a 20 do capítulo 29. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó serviu 7 anos. Agora preste atenção nesse finalzinho. E estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Quando a gente lê esse trecho assim num primeiro momento, a gente pensa, que lindo, né? Bonitinho demais, gente. O cara trabalhou 7 anos, ele sentia que 7 anos era nada. Era 7 dias. Isso aqui é amor de verdade. Será? Será? Porque a gente vai perceber que tudo que vai acontecer nessa história para frente é muito complexa. Jacó, de fato, trabalha 7 anos na casa de Labão para que ele pudesse receber Raquel como sua esposa. Isso era uma maneira dele estar entregando o seu trabalho, recompensando aquele pai, para que justificasse aquele pai entregar sua filha para que pudesse casar com Jacó. Agora, o curioso é que, para ele, aquilo parecia como se, basicamente, fossem 7 dias. Como se fosse poucos dias. Como se tivesse passado rápido. O que a gente percebe é que, no final das contas, Jacó colocou o seu coração tão rapidamente e tão intensamente sobre Raquel, sobre essa mulher que ele acabara de conhecer, que é como se, no final das contas, ele estivesse sendo tomado por uma paixão avassaladora. Ele conhece Raquel e pronto. Essa mulher já ocupou o coração dele. Eu já amo essa mulher, perdidamente, loucamente, capaz de fazer tudo o que for necessário. Eu trabalho 7 anos, não tem problema. Dedico anos da minha vida, desde que eu possa ter essa mulher. É muito curioso, porque quando você olha para o versículo 21, você vê exatamente como no coração de Jacó, esse anseio de tomar a sua esposa, ele está tomado por esse desejo sentimental, sexual, afetivo. O versículo 21, ele chega para Jacó, depois que se passa esse tempo, para Labão, perdão, e diz, dá-me a minha mulher, porque já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Percebe que o tom é muito estranho. Imagina você, pai da Raquel, e aí o pretendente da Raquel chega para você, pai, e fala, me dá a minha mulher agora. Venceu o prazo. Pronto, é minha. Dá.
para todos os aspectos, para qualquer ambiente cultural, a maneira como Jacó está colocando isso, revela o seu coração obcecado, desejoso, uma paixão um tanto estranha. Parece que, de alguma forma, Jacó está buscando sentido para a sua vida nesse relacionamento com Raquel. Lembra? Esse é o mesmo Jacó que perdeu a alegria do pai, embora tenha recebido sua bênção, que perdeu o amor quase sufocante da sua mãe Rebeca, que dava pitaco em tudo na sua vida, que é odiado pelo irmão e está em fuga, e que agora vai para a casa de Labão, encontra essa mulher Raquel e fala assim, é isso que eu preciso. Pronto. Se eu tiver Raquel, se eu cumprir esse prazo, se o Labão me entregar e eu me casar com ela, está resolvido minha vida. Pronto, estou em paz. Essa é a minha expectativa. Jacó buscava, de alguma maneira, sentido para a sua vida nesse relacionamento com Raquel, porque no final das contas ele tinha perdido tudo. Tim Keller faz a gente pensar que, de certa forma, esse anseio pode ser comparado com o que um pensador chamado Ernest Becker chama de romance apocalíptico. O que esse autor quer dizer com essa expressão romance apocalíptico? Quer dizer que, no final das contas, o anseio por encontrar essa pessoa amada, essa pessoa com quem eu vou amar, parece para o coração dos amantes, daquele que está buscando amor, a solução para todos os problemas da sua vida. É como se fosse assim, se eu conseguir amar essa pessoa, se eu conseguir ter essa pessoa, se eu conseguir de fato me realizar emocionalmente com isso, pronto, está tudo resolvido. A minha vida vai viver uma vida de alegria, de paz. Eu não vou ter nenhum problema mais. Essa era a expectativa. Curioso, irmãos, porque o amor romântico tem esse poder grandioso de afetar a maneira como a gente enxerga a vida. Isso fica muito claro, por exemplo, de como a nossa cultura excessivamente, dedicadamente, faz com que o espaço para o amor romântico seja tão produzido, a nossa cultura, seja tão falado. Quantas vezes a gente tropeça nessa ideia de um amor romântico, não é? Se fala isso o tempo inteiro, se canta isso o dia inteiro. Se você ligar a rádio 7 horas da manhã e desligar 10 horas da noite, você vai ter passado horas do seu dia ouvindo músicas românticas que cantam sobre amores perdidos, amores não realizados, tristeza por traições, sonhos de alcançar o sonho. É sempre isso, um anseio. Parece que são homens e mulheres perdidos, sem sentido na vida, entendendo que o único significado para a vida está nisso. Amar, em alguma medida, ser amado. É perigoso porque o amor romântico, nesse nível, ele pode, inclusive, ser destrutivo para quem ama e destruir quem é amado. Para ter uma experiência romântica que, no final das contas, pareça trazer alento para a vida. É por isso, por exemplo, que a gente encontra pessoas que abandonam seus valores, seus princípios, pelo desejo de ser amado. Às vezes, isso acontece, por exemplo, com adolescentes, que na ânsia, pela experiência de amar e ser amado, de ter alguém ao seu lado, de sentir que a minha vida tem sentido porque eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, eu namoro com qualquer pessoa, eu me sujeito a qualquer coisa, eu me entrego a qualquer relacionamento. A gente enxerga isso, por exemplo, em casamentos que já começam fracassados. Casamentos que já começam com uma relação tóxica, doentia, dominadora, em que o ciúme se torna uma coisa possessiva. Me dá minha esposa é meu objeto, me dá o meu esposo é meu objeto, é meu, me pertence, porque ele tem a responsabilidade de me fazer feliz. Isso não é saudável, isso parece para além dos limites, mas isso não acontece só com juventude, não. Isso acontece com alguém na meia-idade, que depois de passar por um divórcio, decide romper com todos os seus valores de santidade e de pureza, atrás de experiências afetivas, sexuais, sentimentais. Abandona tudo, abandona a igreja, abandona princípios, abandona o reino de Deus, porque eu preciso ser amado, eu não aguento viver sozinho. Quantas vezes já ouviu frases assim? Eu não suporto a ideia de viver sozinho. Eu não consigo ser completo assim. Será que isso é saudável? Ou será que isso é uma espécie de romance apocalíptico, como diz aqui o Ernest Becker? Um romance do tipo, ou eu tenho isso, ou o mundo acaba para mim. Essa é a minha maior expectativa. Curioso, porque isso está acontecendo aqui com Jacó. Pois Raquel, no final das contas, não era só sua esposa. Ela aparece na história como se fosse sua esperança. E a tal ponto que ele cai na trapaça de Labão. Jacó, que trapaceava outros,
agora cai na trapaça de Labão. Jacó, o enganador, acaba sendo enganado por Labão. Você se lembra da história? No final das contas, o que acontece é o seguinte: reuniu, pois, Labão, versículo 22, todos os homens do lugar e deu um banquete. Ok, vamos entregar Raquel. À noite, Labão tomou sua filha Lia e conduziu a sua filha e entregou a Jacó. E os dois coabitaram. O texto diz que ao amanhecer, versículo 25, Jacó viu que era Lia. E na verdade ele não tinha se encontrado com o seu amor. Ele tinha encontrado com aquela que era a irmã dele, que ele não amava, que ele não desejava, que ele não tinha nenhuma expectativa de tê-la. É lógico que o coração dele se enche de fúria. Ele vai reclamar com Labão: que é isso que fizeste, versículo 25. Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, você me enganou? Labão responde: olha, não se faz assim na nossa terra. Primeiro eu tenho que resolver a questão da minha filha primogênita. Eu preciso casar a primogênita. Então, essa foi a maneira que eu encontrei. Você se lembra que a maneira como o texto havia descrito essas duas meninas lá atrás? O texto havia dito para nós, lá no versículo de número 17, que Lia tinha olhos baços, mas que Raquel era formosa de porte e de semblante. Essa é a maneira do texto dizer o seguinte: olha, Raquel era uma garota agradável, bonita, bela, desejável. Lia, nem tanto. Lia não era tão bonita quanto a sua irmã. Agora pense os conflitos no coração de Lia. Lia é a primogênita. Lia deveria supostamente se casar primeiro. Mas ela é ofuscada o tempo inteiro por essa beleza enorme de Raquel. Mas até aí tudo bem, ela tem que aprender a lidar com isso. Mas num certo momento, chega na sua casa um sujeito chamado Jacó, que se dispôs a trabalhar 7 anos, não por ela, mas pela Raquel. E agora ela tem que lidar com o seu pai, que é um sujeito também que tem um coração muito estranho, que decide pegar Lia, porque talvez Labão considerasse Lia muito mais feia do que ela era de fato. Talvez no coração dele tivesse um medo de não conseguir casá-la. Talvez no coração dele tivesse algum receio de não encontrar alguém que pudesse oferecer um dote, que pudesse se casar, fazer uma oferta de casamento para sua filha. E Labão meio que quer empurrar Lia. E é exatamente isso que ele faz. Maldosamente. Ele toma sua filha e diz: Lia, vem. Mas pai, imagina as conversas que aconteceram aqui que não são narradas. Peraí, pai, como assim? Ele veio para o carro de Raquel. Não quero saber, vai você. Lia, essa garota indesejada, ela não é desejada nem por Jacó, que amava Raquel, nem por seu próprio pai. Eu não sei se você já começou a entender, mas parece que não tem nada certo nesses amores aqui. É tudo uma bagunça de sentimentos. É curioso, porque o amor de Jacó por Raquel era tão forte, que mais tarde isso geraria problemas muito sérios nessa família. Você se lembra que no final das contas, Jacó se casa com as duas, eles têm vários filhos, os 12 filhos, mas Jacó amava mais os filhos de Raquel do que os filhos de Lia. Lembra do problemão que isso deu para José? Que era o filho amado de Jacó por ser o filho de Raquel e não de Lia. Parece que Jacó não aprendeu a lição de que pais que amam um filho mais do que o outro certamente trarão problemas para dentro da sua casa. Irmãos, quando a gente olha então para essa relação entre Lia, Raquel e Jacó, você vê que tudo aqui é muito complicado. Porque olhe comigo, além de Jacó, a idolatria também devasta o coração da Lia. Jacó está sendo tomado por esse amor exagerado e avassalador, idólatra, mas Lia também entra nisso. Mesmo que ela inicialmente não tivesse nada a ver com a história. Você se lembra que Jacó agora precisa trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel como sua esposa. Não é um amor pequenininho não é? Se 7 anos eram poucos dias, então vamos para 14. Vamos para 14 anos, desde que eu tenha Raquel no final das contas. Só que agora, a Lia, que não era considerada tão atraente como a sua irmã, talvez não fosse considerada tão bela, tão bonita quanto a sua irmã,
como o texto nos diz lá no capítulo 29, capítulo 29, verso 17, agora passa exatamente por esse problema. Porque Labão quer casá-la, como eu disse, e ela acaba experimentando esse duplo desprezo. O desprezo do pai, o desprezo de Jacó. Porque agora, imagine, Lia está casada com um homem que não a ama. Um homem que ama a sua irmã. Um homem que não trabalhou por ela. Que não lutou por ela. Que não a queria. E ao mesmo tempo ela sente que quem armou toda essa história não foi nem sequer ela mesma, mas seu próprio pai. Talvez Lia fosse aquela moça que poderia parar e sentir: meu Deus, eu acho que eu não sou amada por ninguém. Por ninguém. Eu estou completamente perdida nessa história. Lia experimenta esse desprezo. Desprezo de ambos os lados, do pai e do esposo. E a gente encontra nessa história, então, agora, o coração de Lia devastado. É como se no coração de Lia existisse um vazio tão grande, um vazio tão enorme. E ela estava, de fato, em busca de algo que pudesse preencher seu coração. Alguma coisa que pudesse dar sentido para a sua vida. Olha comigo, por exemplo, num dos trechos mais pesados e mais tensos dessa história, que está narrado lá no versículo 31 até o versículo 35. Olha só o que acontece. O texto diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez dela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Deus faz com que Lia fosse fecunda. Deus dá a possibilidade dela ter filhos. O ventre dela era capaz de produzir filhos. Agora, continua comigo, versículo 32. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Agora, percebe o que a Lia diz na sequência. Por isso, agora, me amará o meu marido. Agora sim. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora, dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. O que é curioso é porque nos 3 filhos que nascem a Lia, o coração de Lia tem um vazio tão grande pelo desamparo, o senso de aflição, o senso de desprezo e a necessidade de alguma maneira conquistar o amor de Jacó, que ela celebra cada gestação não como a gestação de um filho, mas como uma maneira de conseguir conquistar o coração do seu marido. Agora sim, agora vai. Agora é interessante porque a gente lê isso num versículo atrás do outro, não é? Mas você sabe muito bem que entre esses versículos aqui se passa muito tempo, não é? Porque uma gestação não dura muito menos do que 9 meses. Então você tem Lia dando à luz a Ruben e dizendo: agora vai me amar meu marido. Se passa 1 ano, pelo menos. E agora ela vai dar à luz um outro filho. Mas até agora ela não conseguiu, não. Jacó ainda não passou a amá-la tanto assim, não. Porque quando ela vai ter esse segundo filho, ela diz: eu era preterida, eu era deixada de lado, mas agora não. Agora minha vida vai para frente. Mais 1 ano? Mais 1 ano. E agora vai nascer Levi. E quando nasce Levi, o que a Lia está dizendo ainda, nessa altura do campeonato? Ela está dizendo: agora o meu marido vai se unir a mim. Agora ele vai falar que me ama, que Raquel é amada, mas eu sou igual, ou até mais. Porque, poxa vida, eu dei 3 filhos para ele. 3 filhos. A sensação que a gente tem é de que Lia, que está experimentando esse grande desprezo, no final das contas está em busca de algo para preenchê-lo. É como se gerar filhos se tornasse para ela, num primeiro momento, como uma espécie de moeda de troca. Se eu der filhos, se eu for uma mulher fecunda, se eu gerar e alegrar meu esposo, que vai ver esses meninos nascendo, e que vai celebrar de encher a casa de filhos, eu vou conseguir conquistar o amor dele.
Irmãos, essa não é uma maneira saudável de se ter filhos, é? Esse não deveria ser o anseio de alguém que está buscando ter um filho. A gente já viu isso muito na nossa cultura, não é? Crianças, gestações, sendo usadas não para poder experimentar a alegria da maternidade, da paternidade, mas às vezes como moeda de troca. Às vezes como forma de prender alguém que eu amo. De alguma maneira isso está acontecendo aqui. E aqui a gente encontra o cerne da desilusão do coração humano. Porque, vez ou outra, a gente sai por aí dizendo assim, olha, se eu puder ter isso ou aquilo, então eu vou ser feliz. E a história de Jacó é uma história que mostra para nós como essa busca incessante nossa de encontrar felicidade em coisas quase sempre termina em frustração. Quando Jacó acorda pela manhã, ele não encontrou Raquel, ele encontrou Lia. Isso parece de alguma forma como se fosse uma espécie de uma metáfora para nós, de que na vida a gente pode sonhar, e a gente fica às vezes alucinado por obter as coisas do jeito que a gente quer. Mas na manhã seguinte não é isso que a gente encontra. A gente faz isso com várias coisas, não é? A gente faz isso com o emprego sonhado. A gente sonha, não, se eu tiver esse emprego, acabou. Não, se eu conseguir essa promoção, cara, eu vou falar para você, acabou. Eu vou viver em paz. Vou viver vida regalada aqui, tranquilo. E você acha a promoção. E você descobre que essa promoção talvez seja um dos maiores sofrimentos da sua vida. Aí você fala, não, meu negócio é minhas férias. Esse ano eu preciso tirar férias, porque, cara, eu estou acabado. Eu já estou arrastando desde janeiro. Então você imagina que pé que eu estou, eu tenho que tirar férias. Esse ano eu vou tirar as férias, vai ser aquelas férias. E aí quando você chega nas férias, dá errado. A viagem é horrível. O carro estraga. Ixi, que trem ruim. E você descobre que férias é bom, mas ela não pode preencher todos os vazios do nosso coração, assim como a gente está querendo. Isso parece, de uma certa forma, a demonstração de que sempre nós, seres humanos, sempre que nós buscamos neste mundo alguma coisa para dar resposta ao vazio do nosso coração, nós vamos quebrar a cara. A gente começa a descobrir e a perceber que nada nesse mundo, nem ninguém deste mundo, pode trazer essa completude do nosso coração. Agostinho de Hipona, no seu livro clássico chamado As Confissões, logo na abertura, ele diz assim, falando para Deus, tu nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. A gente sai procurando um monte de coisa lá fora, um monte de coisa para preencher esse vazio do nosso coração, mas não tem como. Porque Deus nos fez direcionados para Ele. E o nosso coração só encontra paz quando está na direção dEle. Se nós nos relacionamos com alguém, colocando todas as nossas expectativas de alegria e felicidade sobre essa pessoa, nós vamos esmagá-la com os nossos anseios. O problema não é amar. O tópico dessa aula não é dizer assim, olha, então ninguém pode amar. Pelo contrário. O tópico é pensar que a gente precisa amar, mas a gente precisa amar da maneira certa. Porque se eu decido amar alguém, e se eu estou num relacionamento conjugal, na relação com um cônjuge, se eu busco isso num namoro, num noivado, num casamento, e eu transformo essa pessoa como um objeto que eu domino e que é responsável por trazer alegria e resposta para todos os meus anseios, eu vou, no final das contas, esmagar essa pessoa. Eu vou sufocá-la. Jacó buscava essa completude romântica em Raquel, Lia buscava alcançar o coração de Jacó por meio de filhos, e mais tarde, a própria Raquel seria tomada de invejas, de ciúmes. Quando Raquel começa a orar para ter filhos, ela começa a orar porque ela tem ciúmes. O capítulo 30, versículo 1 diz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã. E então ela diz primeiro para Jacó, me dá filhos, senão eu morrerei. Você consegue entender o que Raquel está dizendo? Começa no coração de Jacó, passa para o coração de Lia, e agora está no coração da própria Raquel, porque a própria Raquel quer o centro desse amor. Raquel é a mulher amada. Raquel é a filha bela. Raquel é a filha que o Labão está super feliz.
Raquel é a menina que tem um amor profundo do Jacó, que é capaz de trabalhar 14 anos. Raquel era a menina que podia encontrar com as colegas dela no poço e conversar. Você sabia quantos anos meu marido trabalhou por mim? 14. Quantos que o seu trabalhou? 2 dias. Raquel podia se gabar disso, mas o que a gente encontra em Raquel agora? Tomada de ciúme no seu coração. E olhando para Jacó e falando assim, ou você me dá filhos, ou eu vou morrer. Isso não parece com as músicas cafonas que a gente anda ouvindo por aí? Se eu não tiver isso, eu vou morrer, ou coisa desse jeito. Vou morrer. Jacó, ou você me faz gerar filhos, eu me mato. Isso é saudável? Que amores são esses? Raquel, Lia, Jacó, uma bagunça só. Agora, Raquel e Lia são inimigas. Irmãs inimigas. Jacó já era inimigo de Esaú. E traz inimizade agora para Raquel e para Lia. Porque elas estão ali disputando o amor de Jacó. E todos eles estão se frustrando, dia após dia. Jacó certamente está frustrado. Porque provavelmente o que ele sonhou nos 14 anos está longe disso. Lia está frustrada porque não tem o amor do seu marido, embora tenha filhos. E Raquel está frustrada porque está vendo o amor do marido bandeando para o lado da sua irmã, porque ela também não pode gerar filhos. Tudo complexo. Qual que é a saída disso tudo para a gente terminar essa aula de hoje? Como comenta o Tim Keller, tem um momento dessa história que a gente parece ter uma luz. Uma espécie de uma luz de progresso espiritual. Mas é uma luz bem pequenininha, inclusive. Mas parece. Porque quando Lia tem o 4º filho, quando ela dá à luz ao seu 4º filho, ela usa uma expressão curiosa. Olha comigo lá no capítulo 29, verso 35. Ela dá à luz a um filho, esse filho se chama Judá. E dessa vez, ela não menciona Jacó na história. Ela simplesmente diz assim, desta vez eu vou louvar o Senhor. Desta vez. Nas outras, ela estava dividindo a glória de Deus com o desejo sufocante de conquistar o amor de Jacó. Mas não, no de Judá, curiosamente, ela louva ao Senhor. Desta vez, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. Dessa vez não tem nada assim, agora Jacó vai me amar. 4 filhos. Pronto. Não, agora Deus seja louvado. Lia não tinha como saber isso, que a gente vai pensar agora. Mas de uma maneira providencial, o seu filho Judá seria aquele por meio de quem mais tarde o Messias viria ao mundo. Não é curioso isso? Exatamente através de Judá que Jesus vem ao mundo. Em Gênesis 49, versículo de número 10, quando essa história está acabando e o livro de Gênesis está se fechando, é muito interessante, porque agora Jacó, cujo nome passa a ser Israel, senta com seus filhos, e lá no versículo 10, ele derramando bênção sobre Judá, ele diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Jacó termina a sua vida impetrando bênção sobre os seus filhos, e quando ele vai lançar sua bênção sobre Judá, ele diz, olha, o cetro, o reinado, a realeza, o governo não vai se arredar da sua descendência. Mais tarde a gente entende isso, não é? Porque Jesus é da tribo de Judá. Jesus é esse descendente que vem por meio desse filho que Lia teve. No meio do seu desprezo, Deus derramou graça nessa história. Graça nessa história. E é curioso porque quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa então que no final das contas, muito mais tarde, a gente poderia entender que sobre todos os amores que a gente pode ter, Jesus precisa ser o nosso verdadeiro amor. Porque Jesus é o verdadeiro noivo. Curioso que, assim como Lia, Jesus também foi desprezado. Desprezado pelos seus, desprezado pelo seu próprio povo, humilhado, pregado no madeiro, rejeitado sobre todos os aspectos. Mas aquele que mais foi rejeitado
se tornou o nosso Salvador e o amor central da nossa vida. Tim Keller faz um comentário no final do seu capítulo em que ele diz assim: o Deus da Bíblia é aquele que desce a este mundo para realizar a salvação e nos dar a graça que nós nunca conquistaríamos sozinhos. Ele ama os não amados, os fracos e o que ninguém quer. Esse é o nosso Deus. O amor de Deus por nós, irmãos, nos liberta de tornarmos o amor de outros um Deus para nós. Quando eu compreendo a beleza, a magnitude, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus por mim, eu posso então, finalmente, ser liberto do anseio descontrolado do meu próprio coração de tornar o amor um ídolo para mim. Amar é uma bênção. Ser amado é uma alegria imensa. Poder amar alguém, constituir família e ter uma história é uma alegria. Poder partilhar cartas de amor, de carinho e promessas é bênção. Mas desde que isso tudo seja feito com amores saudáveis, libertos, redimidos. Sem que o amor se torne algo idolátrico no meu coração. Pense comigo, essa aula de hoje não quer dizer que você deve amar menos o seu cônjuge depois de hoje de manhã. Tá bom? Não é esse o tópico. Então tudo bem, eu entendi, vou sair daqui, é só amar menos agora. Não é isso não. Pelo contrário, é sobre amar mais. Porque quem ama de maneira dominadora, sufocante, não ama mais, ama menos. Ama menos. Porque quem ama de maneira sufocadora, dominante, tornando o outro um objeto do seu próprio prazer e da sua alegria, na verdade não ama o outro, ama a si. Não ama o cônjuge, ama a si mesmo. Não ama o filho, ama a si mesmo. Amores obcecados parecem ser amor pelo outro, mas no final das contas são amores egoístas. São amores dominadores. Porque um amor redimido é sempre um amor de entrega, de serviço, em que eu não quero que o outro tenha que carregar o peso do universo de me fazer feliz. Porque só Deus pode me fazer feliz. E se eu pego essa responsabilidade de trazer alegria no meu coração e jogo sobre o meu cônjuge, jogo sobre o meu filho, eu estou colocando sobre esse indivíduo, sobre essa pessoa, um fardo que terminará, no final das contas, por esmagá-lo, por destruí-lo, por sufocá-lo. Só Deus pode ser o sentido da nossa vida. Só o Senhor pode trazer alegria para nós. Esse é o tipo de aula que está ensinando para nós que a gente não deveria casar para ser feliz. O ideal é que gente feliz se casasse. Gente que tem um coração em Deus, gente que tem um coração estável, gente que diz: Deus é comigo, eu amo o Senhor, eu tenho o amor de Deus, Ele me ama, eu tenho paz diante dEle, e agora eu posso me casar, eu posso ter um relacionamento, eu posso ter filhos, porque isso agora é transbordar, é bênção, isso é alegria para mim. Eu estou nesse casamento para servir meu cônjuge, eu estou aqui para ser servo, para ser bênção na vida do meu esposo ou da minha esposa. Eu tenho meus filhos para ser um instrumento de graça na vida deles. Meus filhos não têm que realizar todas as minhas alegrias e todos os meus anseios. Meu filho não tem que ter a profissão que eu nunca tive. Meu filho não tem que ter o sucesso que eu nunca tive. Eu não preciso me projetar no meu filho, moldá-lo para ser aquilo que a minha frustração me incomoda todo dia. Não, isso não é amor. Isso é sufocar. Isso é tirar a vitalidade, a chance de ser outra coisa. Não, você não pode ser isso, porque eu quero tanto isso, e eu amo tanto isso, sonho tanto isso, isso é um buraco no meu coração. Eu te gerei para você poder resolver isso para mim. Isso não é ter filho de maneira saudável. Irmãos, no final das contas, o que a gente não pode é ansiar amar pessoas sem antes conhecer o amor de Deus. Porque só quando a gente conhece o amor de Deus de verdade, a gente pode amar de maneira graciosa, sem sufocar a quem nós dizemos amar. Jesus, que foi rejeitado pelos céus, como diz João 11, nos acolheu no seu amor.
Naquele madeiro, quando Jesus estava na cruz, nele não havia beleza, nele não havia formosura, era rejeitado pelos homens. Aquele que foi rejeitado tinha o amor do Pai. E tendo o amor do Pai, era tudo que mais importava. E aquele que foi rejeitado por todos, nos acolheu nos seus braços de amor. E eu e você, se estamos em Cristo Jesus, temos o amor de Deus. Você é amado por Deus. O amor de Deus, esse sim, é tudo que você precisa. Talvez você não seja amado em vários momentos na sua vida. Talvez você se frustre com vários amores na sua vida. Talvez você tenha problemas no casamento, talvez com filhos. Talvez os seus amores sejam assim, às vezes intensos. Talvez você tenha perdido o amor de seu pai, ou o amor da sua mãe, ou de seu pai tenha sido sufocante demais. Mas saiba que, sobre todas as coisas, você tem o amor de Deus sobre você. E se você tem esse amor, isso é tudo que de fato eu e você precisamos. Esse amor é libertador, para que a gente possa então agora sim, encontrar outras pessoas e amá-las de verdade. Amá-las como servos. Amá-las com sacrifício, com entrega, com doação. Porque eu não espero que esse indivíduo na minha frente seja todo o sentido da minha vida. É só alguém que Deus colocou no meu caminho para eu ser bênção, para eu amar, para eu cuidar. É só isso. Vamos orar? Queria que você orasse, em especial nessa mensagem. Eu queria que a gente orasse pelos nossos casamentos na igreja, para que a gente orasse por namoros que existem entre irmãos e irmãs da nossa igreja. Pessoas que estão noivos, se preparando para casar. Queria que você lembrasse também de orar por pessoas que talvez, lá na frente da vida, tenham perdido um cônjuge e tenham que lidar, muitas vezes, com a solidão. Vamos orar para que Deus possa abençoar essas vidas. Para que Deus dê sabedoria aos nossos adolescentes, jovens adultos. Para que Deus nos dê casamentos saudáveis. Para que Deus dê sabedoria aos nossos noivinhos, que temos aqui alguns. Para que sejam fortalecidos nesse amor servil, entregue. E que sejam casamentos abençoados para a glória de Deus. Vamos orar? Você podia ser um intercessor junto comigo nesse momento? Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o amor do Senhor é tão maravilhoso, é tão gracioso, é tão poderoso, que é tudo que nós de fato precisamos. Quando o amor do Senhor inunda o nosso coração, nós verdadeiramente somos libertos da necessidade de buscar neste mundo, nas coisas ou mesmo em pessoas, algo que possa suprir o nosso coração. Não, Deus, obrigado, que o Senhor nos amou primeiro. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou com amor eterno, o Senhor nos restaurou, e o amor do Senhor por nós é redentivo, é transformador, Ele conserta, Ele molda o nosso coração, e Ele nos livra, Deus, do egoísmo, do desejo de dominar, do desejo de ter objetos do amor. Ó Senhor, liberta-nos para amarmos de verdade. Eu oro, Deus, por cada jovem, Pai, engajado em um relacionamento de namoro. Dê pureza aos nossos filhos, Senhor. Dê santidade a eles, ó Pai. Livra-os de relacionamentos não saudáveis, intoxicados pelo egoísmo. Dê a eles, ó Deus, relacionamentos saudáveis. Dê a eles, ó Deus, um casamento sóbrio, pé no chão, com sabedoria, com entendimento. Deus bendito, dá orientação aos pais de adolescentes e jovens para que possam instruir sabiamente seus filhos, ó Deus, nesse caminho. Para que possam orar com eles, por eles. Para que, ó Deus, haja saúde nos relacionamentos da nossa vida, na nossa igreja, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por aqueles casamentos que passam por conflitos. Deus, dê saúde nesses relacionamentos. Oro por irmãos e irmãs, ó Deus, que talvez num determinado momento da vida tenham perdido um cônjuge, perdido essa caminhada, alguém que amava, Senhor. Console o coração desses irmãos queridos, Pai. Não os deixe sentirem solitários, ser para eles esse alento e essa presença confortadora. Derrame graça, Deus, sobre nós em cada etapa da nossa vida, para que todas as vezes que nos engajarmos em algum relacionamento, que seja santo, que seja segundo o Teu querer, que seja um amor de entrega, e que não seja, Deus, uma busca desesperada no nosso coração por sentido na vida, porque certamente, Deus, nós vamos nos frustrar e vamos acabar machucando a muitos.
Ó Deus, obrigado, porque o amor do Senhor é amor eterno. Tua palavra diz que com amor eterno o Senhor nos amou. Nos atraiu para perto de Ti, ó Deus, com laços de benignidade, com laços de bondade. O Senhor nos amarrou a Ti mesmo, Senhor. Por isso nós Te louvamos. Senhor, não nos deixe esquecer de quão gracioso e belo é o amor do Senhor derramado sobre nós por meio de Jesus Cristo. Não nos deixe esquecer isso, Deus, nem por um minuto sequer. Nós Te louvamos nessa manhã, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Que o Senhor te dê uma ótima tarde, um bom almoço. E hoje, 18 horas, temos nossa reunião de oração, 19 horas, nosso culto.